Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui nos reunindo para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Hoje, 1º de junho, eu já quero declarar na sua direção que esse mês se prepare para a sua vida, para a sua casa, para os seus empreendimentos, para a sua saúde, em qualquer área. Declare, eu creio que será para você e para todos os que estão à sua volta, uma vez você crendo, será o mês de milagre. Não só para você que sai do outro lado, mas para todos os que estão aqui no nome de Jesus. Diga: esse mês de junho, para a minha vida, será o mês de milagres. Amém? Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se prepare para testemunhar os milagres de Deus na sua vida. Amém? Deus não vai aceitar timidez. Ah, mas pastor, eu fico com vergonha, eu me tremo todo falar na frente das pessoas. Pois você vai ter que abandonar esse pensamento, porque o milagre é para glorificar a Deus. O milagre é para glorificar a Deus. Então, tendo você, e eu sei que vai acontecer, porque Deus não estaria nos dizendo: mês de junho será o mês de milagre. O que é interessante é que essa palavra milagre é uma palavra abrangente, não é uma palavra curta, pequena, de difícil acesso, não. A palavra milagre é uma palavra abrangente. Que quer dizer isso? Que abrange todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Quer seja de cura, quer seja salvação, quer seja para perdão de pecado, quer seja em qualquer área, que seja ela qual for, provém de Deus, provém através de um milagre. Amém, pessoal? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, eu quero que quando alguém lhe perguntar: e aí, o que você acha que vai ser esse mês? Um mês de milagre. A sua resposta tem que ser esta. A sua resposta tem que ser essa. E aí, como é que vai ser? Você acha que vai dar certo? E esse mês? Olha, eu não sei, hein? Eu acho que é um mês tão assim. Não. Vai ser o que? O mês de milagres. Amém? Glória a Deus. Então está feita essa aliança, você com o altar, para a glória de Deus. Quando alguém lhe perguntar: e aí, como é que você espera pagar aquela dívida? E aí, como é que você espera que você seja curado? E aí, como é que você espera que o fulano seja transformado? Não importa, seja a pergunta que for, você só vai declarar uma forma, uma maneira: será por meio de um milagre. Será por meio de um milagre. Será por meio de um milagre. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, por gentileza, curva a tua cabeça e diga: a minha vida já é um milagre. A minha vida já é um milagre. Servir a Deus já é um milagre. Se Deus pôde fazer da minha vida um milagre, quanto mais poderá fazer o Senhor através da minha vida muitos milagres. Nas minhas mãos há milagres, no meu corpo há milagres, nos meus pensamentos há milagres, nos empreendimentos, nas obras das minhas mãos. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um transportador de milagres. Eu sou um transportador de milagres. Quem eu toco, acontece o milagre. Onde eu coloco as plantas dos meus pés, acontece o milagre. Quando eu falo, acontece o milagre. Porque eu sou um milagre. A minha vida é um milagre. A minha família é um milagre. A minha casa é um milagre. Por isso, Pai, muito obrigado por fazer de mim esse milagre. Em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor. Usa o teu servo como pelo Espírito Santo, e que a tua palavra venha e fale em áreas da minha vida para produzir grandes milagres. Para produzir grandes milagres.
Em nome de Jesus, faz a tua oração. Pai, eu digo a este mês de junho, como eu disse hoje muito cedo aqui diante do altar, junho é um mês de milagres. Pessoas da família do teu povo irão aceitá-lo como seu Salvador. Outros reconciliar-se contigo, outros adentrarão pelas portas deste recinto. Sim, meu Deus, porque esse será dentre todos o mais importante dos milagres: a salvação, a libertação, a restauração, a cura, a prosperidade sobre o teu povo, em nome de Jesus. E eu digo: diabo, você está proibido de tocar, triscar, aproximar-se de qualquer ovelha, em o nome de Jesus. Diga: eu sou um milagre. Aplauda Jesus. Essas palavras não é para você se sentirem bem. Eu estou tão bem em dizer isso que eu acabei de dizer. Claro, na maioria das vezes você tem que entender: o que os teus ouvidos escutam vão determinar em você um sentimento ou um pressentimento, ou quer seja um sentimento, quer seja em que área que for. A Bíblia Sagrada diz que os meus, os teus, os nossos ouvidos, e já sabemos, tem que ser exatamente como o meu, seu, nosso paladar, que prova os alimentos. Você não pode permitir que pensamentos que vêm às vezes, muitas vezes através de palavras que lhe desmotiva, que lhe desencoraja, que lhe desestimula, de alguma forma venha determinar um sentimento ruim em você. Pelo contrário, você tem que entender o seguinte: quanto mais você falar ao seu corpo, quanto mais você falar a sua própria vida, quanto mais você falar a respeito do seu futuro, mais você vai estar produzindo exatamente aquilo que você quer, ou para o seu corpo, ou para o seu futuro, de alguma forma. Nós adentramos aqui no livro de Isaías e nós estamos aprendendo sobre 7 decisões. Diga: 7 decisões que decidem a minha vida. Nós começamos aos poucos, ainda não adentramos dentro das decisões. Vamos entrarmos hoje na primeira dessas decisões que decidem a minha, a sua, a nossa vida. Aqui no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19. Isaías capítulo 1, verso 19 diz assim: se quiserdes e obedecerdes. Tem uma tradução que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes. Tem tradução que diz: se quiserdes e me ouvirdes. Porque para que eu possa ter de obedecer, eu tenho que saber o que. Por isso que essa tradução não é errada, tá certo? Se quiserdes e me ouvirdes, então eu só irei saber o que eu devo obedecer se eu tiver ouvido, se eu souber o que. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem desta terra. Diga: Deus tem o melhor para mim aqui. Diga: Deus tem o melhor para mim, para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. Mas eu tenho que querer. Diga: eu tenho que querer. Eu tenho que ouvir o que Ele quer para mim, e eu tenho que obedecer, para que eu possa ter o melhor de Deus aqui na terra. Você veja que não é só necessidade, não é só precisão, não é só eu precisar do milagre, não é só eu precisar de alguma área, seja ela qual for, é o conjunto da obra, como eu gosto de dizer. Basta você ver o que está escrito: se quiserdes. Então eu tenho que querer. Mas pastor, espera ainda, quem é que não quer o milagre? Quem é que não quer um casamento abençoado? Quem é que não quer um filho transformado? Quem é que não quer um corpo curado? Seja em que área que for. Todos nós, sim, nós realmente queremos. A questão é que também é necessário o quê? Obedecermos. Então querer eu até posso querer, mas às vezes eu não queira obedecer. Ou de repente eu até quero obedecer, mas de repente eu não quero o melhor dessa terra. Tem pessoas que elas não querem, simplesmente elas não querem. Pastor, mas existe pessoas assim? Existe.
Existem pessoas que elas não querem o melhor de Deus para as suas vidas, porque muitas vezes vai requerer renúncia e tantas coisas mais. Então veja que a Bíblia está dizendo: se quiserdes e obedecerdes, ou me ouvirdes, como tem algumas traduções, comereis. A palavra comereis quer dizer desfrutar, provar. Então, em outras palavras, ele está dizendo: ei, vocês vão provar, vocês vão desfrutar. E vão desfrutar de quê? Do bem desta terra. Então, comer é desfrutar. Então, de repente, você está diante de um alimento, seja ele qual for, e você vai comer daquele alimento. Você está desfrutando daquele alimento. Você está tirando daquele alimento o proveito. Por isso que a palavra comereis, o bem desta terra. Então dá para você repetir, vamos lá? Em nome do Senhor Jesus, esse versículo para a glória de Deus. 1, 2, 3 e já. Queridos, nós já aprendemos, então vou ser bem rápido para adentrarmos em matéria nova. Primeiro, o que é que nós já aprendemos no domingo passado? Primeiro, a palavra de Deus é um livro sobre decisões. Desde quando Deus fez Adão e Eva, Deus já trouxe para eles o poder da decisão. Quando Deus disse: olha, de todos os frutos do jardim comereis, mas esse daqui não. Então Deus estava dando para eles o que? O poder da decisão. Então veja que toda a Bíblia, desde o começo, desde o princípio, desde o início, desde o começo, desde o princípio, Deus nos traz o poder da decisão. Então nós já aprendemos que a Bíblia é um livro sobre decisões. Veja que ele está dizendo: se quiserdes e me ouvirdes ou me obedecerdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Isso quer dizer que Deus não nos obriga a absolutamente nada. Nós costumeiramente gostamos de chamarmos de livre-arbítrio. Então ele nos dá o direito de tomarmos as minhas, as tuas, as nossas decisões. Também aprendemos que a qualidade das nossas decisões determina a qualidade da nossa vida. Então a qualidade da minha, da sua, da nossa vida é tomada pela qualidade das nossas decisões. Então, dependendo da qualidade da minha decisão ou da má qualidade das minhas decisões, certamente eu vou estar decidindo a qualidade da minha vida. Isso porque, para que não tenhamos nós mesmos o motivo do que reclamar, do que murmurar, do que dizer: Deus, como é que pode uma coisa dessa? Não, são as nossas decisões que determinam a qualidade da nossa vida. Também já aprendemos que Deus não decide a qualidade da nossa vida. Não é Deus quem vai decidir qual será a qualidade da sua vida. Não é Deus quem decide se você será ou não uma pessoa curada ou uma pessoa sadia. Não é Deus quem vai tomar esta decisão. Não é Deus que vai chegar para mim e vai dizer assim: Onassis, eu quero que você seja uma pessoa saudável, e vai chegar para outra e vai dizer: eu quero que você seja uma pessoa doente. Não é Deus quem toma essa decisão, somos nós que tomamos esta decisão. Deus não decide a qualidade da nossa vida. As minhas decisões decidem a qualidade da minha vida. Então diga: a qualidade da minha vida é determinada pela qualidade das minhas decisões. Então, dependendo da qualidade das minhas decisões, eu vou estar determinando a qualidade da minha vida. Vocês estão entendendo isto? É muito importante. Por exemplo, vamos aqui. Você então agora intenciona no seu coração. Então agora você diz assim: vou colocar o meu filho no colégio. Exemplo simples para você entender sobre. Então eu vou colocar os meus filhos no colégio. Você está querendo determinar o que é a qualidade da vida dos seus filhos, não é verdade? Então você os coloca no colégio. Ok, glória a Deus por isso. Veja que a sua decisão é como a de um pai, é como que a de um próprio Deus, que está decidindo que ele, Deus, quer o melhor para mim, o melhor para você. Você não coloca seus filhos no colégio por simplesmente colocá-los no colégio e deixá-los lá, pronto, e acabou-se. Não, você está dando para eles a entender que você quer o melhor para os seus filhos.
Assim é Deus para mim, assim é Deus para você. Deus está querendo, de alguma forma, nos envolver, nos influenciar, para que saibamos tomarmos as melhores decisões, para que possamos declarar sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, uma melhor qualidade de vida. Também já aprendemos, Deus nunca esteve no controle da nossa vida. Deus nunca esteve no controle da minha, da sua, da nossa vida. Isso aqui é um ensinamento que às vezes fica meio complexo, meio que difícil de entender. Por quê? Porque nós fomos ensinados que Deus controla tudo. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Só que não é assim. O que Deus controla? Deus controla aquele que a Ele se submete, aquele que a Ele se sujeita, aquele que o obedece. Aí sim Deus está no controle, com certeza. Veja que Ele mesmo diz: se quiserdes e me obedecerdes. Então a obediência nos põe verdadeiramente sobre sujeição e submissão ao nosso Deus. Então Deus vai poder estar no controle da minha, da sua, da nossa vida. Deus vai poder diretamente, verdadeiramente influenciar-nos sobre as nossas decisões. Por quê? Porque nós nos sujeitamos, nós nos submetemos a Ele. Mas quando isso não fizermos, quando isso não praticamos, então nós saímos do controle de Deus. E por sairmos do controle de Deus, entendemos que Deus não está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, então é Deus que está no controle, na mão do assassino, quando esse aperta o gatilho para tirar e dar cabo à vida a uma pessoa inocente. Se Deus está no controle de tudo, então jamais podemos prendermos uma pessoa dessa. Por quê? Porque nós estaremos indo contra a vontade de Deus. Preste bem atenção. Se Deus está no controle de tudo e de repente eu estou enfermo, eu estou doente. Eu estou doente, estou enfermo. Se Deus está no controle de tudo, então jamais eu devo ir a um médico. Jamais eu devo fazer qualquer exame. Jamais eu devo comprar ou tomar qualquer medicamento, qualquer remédio. Porque se eu fizer isso, eu estarei indo contra o quê? A vontade de Deus. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Se Deus está no controle de tudo, eu estou enfermo, eu estou doente, é um exemplo simples para você entender. E eu não quero estar doente, eu não quero estar enfermo, eu não quero estar naquela situação. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar tomar um remédio para ficar curado. Eu vou até o médico para me consultar, para que ele possa me diagnosticar o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou passando, o que é que eu tenho, para que ele passe o remédio certo, para que eu possa tomar e ficar curado. Se Deus está no controle de tudo, então eu estou indo, irmão Jorge, contra a vontade de Deus. Porque se Deus está no controle de tudo, então é Deus que está controlando aquela doença. E eu ir contra ela, ir contra aquela enfermidade, procurar ser curado, é exatamente ir contra a vontade de Deus para a minha vida. Se Deus está no controle de tudo, então é Deus que está controlando as minhas dívidas, então eu não posso fazer nada para pagá-las. Porque se eu fizer alguma coisa para pagar aquelas dívidas, eu estou indo contra a vontade de Deus. Se Deus está no controle de tudo, então jamais, em hipótese, circunstância alguma, jamais se pode prender um estrupador. Porque se esse assim fez, então Deus está no controle de tudo. Então foi Deus quem controlou para que aquilo acontecesse. Então jamais eu posso denunciá-lo, jamais eu posso apontá-lo, jamais eu posso condená-lo, jamais eu posso prendê-lo. Por quê? Porque eu estarei indo contra a vontade de Deus. É impressionante, porque a Bíblia Sagrada vai dizer o que está no controle de Deus. O que está no controle de Deus são todos os que os se sujeitam, os se submetem e o obedecem. Aí sim, verdadeiramente, aquele ser, aquela pessoa estará sim no controle de Deus. E é importante você entender isso. Deus nunca esteve no controle da nossa vida, a não ser que nós o obedecemos. Então vamos aqui. Para que Deus esteja no controle da minha, da sua, da nossa vida, o que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que obedecer. Ponha isso no seu coração.
Veja que se alguma coisa está saindo dos eixos na sua vida, seja em que área que for, veja se não é porque você não esteja obedecendo a Deus. Analise, seja financeiro, seja na saúde, no seu corpo físico, seja no trabalho, seja na família, seja com a esposa, seja com o marido, seja lá em que área que for. É muito fácil, basta você analisar e dentro da palavra você vai ver que alguma coisa está fora da sujeição e da submissão à palavra, à vontade de Deus. Por conta disso, aquilo que está acontecendo não é porque Deus quer, não é porque Deus está controlando para que aquilo aconteça, não, de forma alguma. Isso é importante você entender no seu coração. Lembre-se de Gideão. Gideão, quando foi visitado pelo anjo, o próprio anjo falou para Gideão de forma bem clara: homem valente, o Senhor é contigo. Na mente dele, pensando ele que tudo aquilo que lhe estava lhe sobrevindo a ele e toda a nação era porque Deus queria, era porque Deus estava no controle. E aí de repente a Bíblia diz que Gideão vai responder, e olha a resposta de Gideão para o anjo: ah, meu Senhor, o que seria então dos nossos inimigos, dos nossos adversários, se o Senhor fosse conosco? Interessante, né? Porque o que ele na verdade está querendo é colocar na conta de Deus. Ele está querendo dizer: Deus, se o Senhor fosse conosco, nada do que está nos sobrevindo, nada do que está acontecendo nos aconteceria. Só que você, quando volta algumas páginas da Bíblia, você vai ver que está lá escrito o motivo, o porquê daquilo está acontecendo. Ainda bem que Deus nos traz o entendimento antes do que eles estavam fazendo e nos mostra depois o resultado daquilo que eles estavam fazendo, para entendermos que a única coisa que nos coloca verdadeiramente no controle de Deus é a obediência. Diga glória a Deus por isso. Também nós já aprendemos os 4 impactos que nossas decisões podem causar. Existem 4 decisões que têm a impactar diretamente a minha, a sua, a nossa vida. Primeiro, são os benefícios de nossas decisões têm a causar para nós mesmos. O primeiro impacto que nós temos que entendermos são as decisões que nós decidimos tomar, que tende a impactar-nos a nós diretamente. Corpo curado, corpo saudável, mente sadia. São decisões que você toma em prol de você mesmo, em prol da sua vida. São decisões como, por exemplo, ninguém jamais, quer seja lá quem for, vai ler um livro e você é quem vai aprender. Não tem como. De repente eu estou lendo um livro e você não tem como aprender se sou eu quem estou lendo aquele livro, a não ser que eu lhe ensine. Mas fora disso, o que eu quero lhe dizer é que existem quatro impactos que nossas decisões podem nos causar. E a primeira é o benefício a si próprio. Segundo, são os benefícios que as nossas decisões podem causar para outras pessoas. Como por exemplo, nós já aprendemos Davi e Salomão. E uma vez nós aprendemos aqui qual foi o esforço de Salomão para sentar no trono. Qual foi? Nenhum. Salomão não teve que se esforçar quanto que Davi teve que se esforçar. Salomão não precisou derrubar gigante. Salomão não precisou ir à guerra. Salomão não precisou fazer nada. Ele só tomou posse. Então veja que as decisões tomadas por Davi levou a facilitar para Salomão sentar-se no trono. Então muitas vezes as decisões que nós tomamos não só tendem a impactar-nos a nós diretamente, como impactar as pessoas que estão à nossa volta. Quer dizer, beneficiar as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que é importante nós entendermos que, primeiro, as decisões que nós tomamos tendem a impactar, a beneficiar-nos a nós pessoalmente. Segundo, as nossas decisões tendem a beneficiar, quer dizer, tendem a ir na direção dos que estão à nossa volta. Terceiro impacto são os prejuízos que podemos causarmos para si mesmo.
As nossas decisões podem nos causar prejuízos diretamente. Prejuízos na saúde, prejuízos no casamento, prejuízos com a educação dos filhos, se não soubermos encaminhá-los no caminho que devem andar, prejuízos de ordem financeira. Se você adentrar dentro da Bíblia, você vai ver isso como exemplo. Como por exemplo, a Bíblia fala dos filhos do sumo sacerdote Eli. A Bíblia diz que Deus não foi até Ofni e Finéias para culpá-los da vida que eles levavam. A Bíblia diz que ele foi até o seu pai, Eli. E a Bíblia diz que foram por causa das decisões do sumo sacerdote Eli que os filhos se tornaram como se tornaram. É interessante nós entendermos isto. Outro exemplo simples. A Bíblia diz que Deus agora está para introduzir a Israel na terra prometida. A Bíblia diz que eles estão bem diante da terra prometida. Porém eles vão tomar uma decisão. Qual foi a decisão que eles tomaram? Não crer no Senhor, não acreditar em Deus, não se verem merecedor daquela terra. Porque eles tomaram esta decisão, a Bíblia diz que isso teve a impactar a seus filhos, que teve de ficar 40 anos no deserto por conta das decisões de seus pais. Isso daqui é muito sério. Outra, por exemplo, uma mãe chega desesperada até o profeta, e a Bíblia diz: eis que o credor está à nossa porta batendo, e veio nos cobrar uma dívida. E tu sabes que o meu marido partiu, faleceu, não está mais entre nós. Ele temia Deus, sim, era servo do Senhor e participava das escolas dos profetas. Mas este partiu e deixou-nos uma dívida. E agora estão os credores à nossa porta e estão querendo levar os nossos filhos em conta da dívida. Veja que as decisões tomadas por aquele pai teve de a impactar diretamente não só aquela mulher, mas também a seus filhos. Isso é importante você entender, que as nossas decisões não se aplicam somente a nós mesmos. As nossas decisões não se aplicam somente a si próprio. As nossas decisões, ela aplica diretamente a mim e aos que estão à minha volta. Então o terceiro impacto são os prejuízos que podemos causarmos para si mesmo. De repente você é aquela pessoa caridosa, bondosa, coração generoso. Nossa, não tem coração maior do que o seu. Você é uma pessoa que, meu Deus do céu, amém, glória a Deus. Mas de repente você parece que ainda que ou não sabe ou esqueceu, e agora você vive de emprestar o seu cartão de crédito. No momento que você faz isto, você está descumprindo o que está na palavra de Deus. Você está se tornando porfiador do seu próximo. E a Bíblia diz que em situação como esta, se você não vigiar, você terá que vender até a cama de dormir. Está na Bíblia. Quando não obedecemos em alguma área, tomamos uma decisão que a palavra de Deus diz não faça, de alguma forma, simplesmente nós iremos causarmos para nós mesmos prejuízo. Quarto impacto são os prejuízos que podemos causarmos para outras pessoas. São os prejuízos que podemos causarmos para outras pessoas. Então veja que esses impactos estão diretamente ligados às decisões que nós podemos tomar. A Bíblia diz que para recebermos temos que nos qualificarmos. Foi aqui onde nós paramos, amém? Quem lembra? Então preste atenção, diga comigo: para receber, não dá para ser melhor. Para receber, eu preciso me qualificar. Preste bem atenção, isso aqui é muito importante. Em nome de Jesus, preste bem atenção. A Bíblia Sagrada diz que não se pode pegar o tolo e fazer assentá-lo. Preste atenção, não se pode pegar o tolo e fazer com que esse venha se assentar no trono. Por quê? Porque o tal desperdiçaria, jogaria fora a oportunidade. Para recebermos, nós temos que nos qualificar. A Bíblia diz que Deus tinha um chamado para Moisés, ainda que Moisés tivesse sido ensinado na corte real pelo próprio Faraó para ser o sucessor de Faraó.
ele ainda não sabia lidar com pessoas. E porque ele não sabia lidar com pessoas, se Deus o tivesse pego para que dali mesmo, dentro do Egito, começasse a trabalhar para libertar o povo, ele estragaria tudo. Então Deus teve que qualificá-lo, Deus teve que trabalhar nele, para que ele pudesse retornar para o Egito, para que ele pudesse então retirar o povo de Israel do Egito. Então, para recebermos, nós temos que nos qualificar. Um homem estava sentado à beira do caminho e mendigava, pedia esmola. A Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus passaria por aquele caminho. Ele pôs-se de pé, lançou fora a sua capa, e a Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele clamava, mais as pessoas insistiam com que ele se calasse. Se cale, não incomode o mestre. E a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais. Ele teve que se qualificar, ele teve que mostrar que a bênção que ele queria, que ele tanto precisava, valeria o preço para que ele não viesse a desistir da oportunidade que ele estava tendo diante da pessoa do Senhor Jesus para receber aquele milagre. Então é importante nós entendermos isto. Para nós recebermos da parte de Deus, nós temos que nos qualificar. Por isso que primeiro ouvimos a voz de Deus, vem a fé, e pela fé o nosso milagre. Entenda isso em nome de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos que para Deus nos abençoar só basta precisar, e não é assim. Não é assim. Dá para você imaginar, de repente você tem um desejo no coração de comandar uma equipe. Você quer gerenciar na área em que você trabalha. Ok, glória a Deus por isso. Mas de repente você está ainda no mesmo nível que outros funcionários, e de repente esses funcionários em que você está no mesmo nível decidem lhe perseguir, decidem se levantar contra você, e de repente você agora está pensando em sair da empresa, pedir as contas, já não suporta mais, já não aguenta mais, mas lá no seu coração você quer se qualificar, você quer crescer de cargo, você quer estar aqui. Mas a questão é, como é que você vai estar aqui, se os que estão no mesmo nível que você estão tentando, conseguindo quase você pedir as contas? E quando você chegar aqui, o que é que você acha que vai acontecer? Isso é importante. Então, para recebermos, nós temos que nos qualificar. Também nós aprendemos que o problema é uma semente para a prosperidade. Nós fomos ensinados a correr de problemas. Deus que me livre, não estou falando de um problema que não nos cause algum resultado. Eu estou falando daquele problema como, por exemplo, eu tenho vários exemplos aqui. De repente o carro quebrou, está quebrado o carro. Eu preciso agora de alguém que conserte aquele carro. Então eu tenho o que agora? Um problema. E para resolver o meu problema, eu preciso de alguém qualificado para resolvê-lo. Então eu pego o meu carro e levo ele para o dentista. E chego para o dentista e digo: dentista, o meu carro está quebrado, e eu quero que o senhor, por favor, conserte o meu carro. E o dentista vai olhar para mim e diz: sim, eu tenho as ferramentas aqui, e com certeza eu vou consertar o seu carro. Você procurou pessoas qualificadas na área para consertar o seu carro. Então o dentista vem, ele pega todos os seus instrumentos e ele vai consertar o seu carro. Amém? Não. Por isso que eu quero que você entenda, uma vez que aquela pessoa está com seu carro quebrado, ela tem um problema. Por ela ter um problema, ela vai precisar de pessoas qualificadas para resolver. Então eu vou até o mecânico. Quando eu chego até o mecânico, eu apresento para ele o meu problema, e ele vai apresentar para mim o que, pessoal? A solução. E ao apresentar para mim a solução, ele vai resolver o meu problema. E quando ele resolver o meu problema, o que é que eu irei fazer em troca? Eu irei prosperá-lo. Eu irei prosperá-lo. É isso. Então prosperidade vem através da solução de um problema.
Prosperidade vem através da solução de um problema. Então eu estou fedendo, nossa, eu preciso de um perfume. Então o que é que eu faço? Já sei. Então eu vou procurar uma pessoa que resolva o meu problema. Então o que é que eu tenho que fazer em cima disso? Ore a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu sou verdadeiramente uma pessoa qualificada para resolver problemas, eu sou uma pessoa qualificada para solucionar problemas. Então levanta pessoas que nesta área em que eu estou qualificado para resolver, precisem de mim para que eu possa ajudar. José do Egito, ele era qualificado a quê, pessoal? O que ele era qualificado a fazer? Revelar sonhos. Mas precisaria de pessoas que sonhassem e que não soubesse como resolver aquele problema, para que Deus pudesse conduzi-los até Ele. Enquanto que alguém não teve um sonho, enquanto que alguém não precisou da ajuda em que ele estava qualificado para ajudar, ele permanecia no cárcere, ele permanecia preso. Entenda isso em nome de Jesus. Quando você abre a sua mente para o que Deus está lhe ajudando, nos ajudando a entender, então você é uma pessoa que é um profissional em alguma área da vida. Então você é uma pessoa qualificada. Qualificada a quê? A resolver problemas. Eu sei que é uma mensagem que mexe com a nossa cabeça, porque não nos é ensinado a isso. Só nos é ensinado a trabalhar. Trabalhe. Você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que arrumar um emprego, você tem que ganhar algum dinheiro. Se você não fizer isso, você vai morrer de fome, você vai viver na miséria. É isso que as pessoas nos ensinaram. É isso que as pessoas nos ensinaram. As pessoas nos ensinaram a sermos trabalhadores, mas não usufruirmos do suor do nosso rosto. E para usufruirmos do suor do nosso rosto, nós temos que entendermos que nós somos solucionadores de problemas. Diga, eu sou o solucionador de problema. Mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Diga para o seu irmão, pode falar, não tenha medo não. Diga, se você não é um solucionador de problema, é porque você que é o problema. Se você não é um solucionador de problema, então você é o problema. Você é o problema. Então você precisa entender isso no seu coração. 7 decisões que decidem a minha vida. A primeira decisão é muito simples. A primeira decisão é: decida edificar a sua fé. Olhe para cá, por favor, e preste atenção. Todos nós sabemos que a moeda de Deus é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos espiritualiza de verdade? O que nos espiritualiza de verdade é a oração. O que nos espiritualiza de verdade é o jejum. O que nos espiritualiza? O que nos torna seres espirituais? É uma boa pergunta, você deve saber responder. Porque você serve a um Deus que é Espírito. Mas você acredita que se você fizer essa pergunta para muitos cristãos, eles não vão saber responder? Eles não vão saber. Se você perguntar para elas mais ou menos exatamente assim: ei, me diz uma coisa, o que te espiritualiza? O que te torna um ser espiritual? Talvez elas vão dizer assim: não, o que me torna um ser espiritual é porque eu sirvo um Deus que é Espírito. Talvez elas vão dizer: não, o que me espiritualiza é porque eu vou à igreja. Não, o que me espiritualiza é porque eu leio a Bíblia. Não, o que me espiritualiza de verdade é porque eu oro. Não, o que me espiritualiza mesmo de verdade é porque eu jejuo. Bem, é interessante que respostas como essas você encontra até na faculdade. Só que na verdade você tem que entender que todas essas coisas são consequências, são atitudes, são comportamentos. Entenda isso em nome de Jesus.
O que nos espiritualiza é a fé. Porque você não vai orar se não for por fé. Você não vai jejuar se não for por fé. Você não vai ler a palavra se não for por fé. Até o ateu, para tentar provar que Deus não existe, ele tem que ter fé, para que ele possa ler, para procurar na Bíblia algum erro, para que ele possa dizer, está vendo? Deus não existe. Mas até para isso, sem ele perceber, ele tem que acessar o quê? A fé. Porque até para provar que Deus não existe, tem que se ter fé. E ele não vê isso. Escute isso, porque eu acredito que Deus está querendo abrir a sua mente. Deus não pode ir além com você, além do que você sabe. Deus não pode ir além comigo, ou contigo, ou conosco, além do que sabemos a respeito dele. Então a primeira coisa que você precisa entender, o que é que nos espiritualiza de verdade? Você ora por quê? Você jejua por quê? Você lê a Bíblia, você lê por quê? Por causa da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é pela fé que o justo viverá. Escute isso em nome de Jesus. A minha vida depende única e exclusivamente de quê, pessoal? Oi? Não é de Deus? Preste atenção. A minha vida, a sua vida, a nossa vida depende única e exclusivamente de quê, pessoal? Não é de Deus? E aí? Olhem para cá. Isso é importante, irmãos. A Bíblia diz que nós sofremos, não é por conta de pecados, não. Sofremos por falta de conhecimento. E se você que já serve a Deus há tantos anos não tiver essas respostas simples, o que te espiritualiza, o que torna você um ser espiritual, o que faz de você um ser espiritual, o que te faz diferente de pessoas, o que te faz Deus tratar com você de um jeito e com outros de outro jeito, não é merecimento, é a fé. Por que Deus mantém um fulano de um corpo curado, ao passo que é o mesmo que serve ao mesmo Deus, não consegue se manter um corpo saudável? Por que uns prosperam e outros que servem ao mesmo Deus não prosperam? Por que parece que uns são mais felizes e outros que servem ao mesmo Deus são infelizes? Por que uns parecem serem mais fortes e outros que servem ao mesmo Deus, você olha e diz que é tão fracos? Por quê? Se todos somos pecadores. O que é interessante é que a única coisa que os diferencia é a fé. A fé os diferencia. Eu não estou falando de salvação, porque salvação é outros 500. Eu estou falando que a única coisa que te espiritualiza é a tua fé. Porque a Bíblia diz que nós viveremos pela fé. A palavra viveremos é desfrutaremos do melhor de Deus pela fé. É a única coisa que te diferencia dos da tua casa, dos da tua família. Jesus de Nazaré falou para os seus apóstolos, quando esses temeram a tempestade e os ventos contrários. Jesus olhou para eles e disse: ainda não tendes fé? Vocês ainda não creem? Vocês ainda não acreditam? A Bíblia diz que Pedro disse: se realmente és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E ele começou a andar, mas quando aproximou-se do Senhor Jesus, ele começou a afundar. E Jesus não o condenou: ei, você é um pecador, você não merece. Não, Jesus disse para ele: por que duvidastes? Por que duvidastes? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Se você não tivesse duvidado, você teria vindo até mim, você não teria naufragado, você não teria se afundado. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, então a primeira decisão que você precisa é verdadeiramente edificar a sua fé.
Você precisa edificar a sua fé. Então, para eu edificar a minha fé, então existe o conjunto da obra. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar. Um dos principais alvos do diabo é a sua fé. Se o diabo conseguir neutralizar a sua fé, ele neutraliza teus pensamentos, ele neutraliza os teus sentimentos, ele neutraliza as tuas atitudes e tanta coisa mais. Porque a Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então seja feito de acordo com a tua fé. Mestre, eu estou com o meu servo que está moribundo em casa, ele está morrendo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: eu vou ter com ele. Não faça isso. Diga-me somente uma palavra e o meu servo viverá. E Jesus olhou para ele e disse: uau, então seja feito conforme a tua fé. Quando este virou as costas, Jesus não é de elogiar as pessoas, ele então vai elogiá-lo sem que ele soubesse ou pudesse ver ou ouvir. E Jesus vai dizer assim: uau, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Jesus! E ele parou. Eu estou com a minha filha endemoniada em casa. Eu não consegui trazê-la. Eu não consegui, mas eu fiz de tudo e me esforcei para chegar até o Senhor. E eu queria muito que o Senhor, por favor, pudesse me ajudar. E Jesus olhou para ela e disse: bem, não sabeis vós que não é certo dar os pães dos filhos aos cachorrinhos? E ela olhou para ele e disse: sim, eu sei disso, mas ainda assim os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, então seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que na verdade enfraquece a fé é o contrário. O contrário impede a sua fé. Esses dias agora o Espírito Santo me trouxe a lembrança de algo muito interessante. Eu não procuro ouvir má notícias, desde que eu aprendi que a fé vem pelo ouvir, e tanto pode ser de coisas boas como coisas negativas. Tem pessoas que, com todo respeito, me perdoe, são verdadeiros urubus. São os verdadeiros urubus. Sabe aqueles urubus ambulantes? Que eles parecem que ainda não entenderam e eles vivem procurando carniça. O que são carniças? Informações destrutivas. Informações que não constroem, que não edifica, que não levanta. Tem pessoas que é uma coisa incrível. E durante mais ou menos um mês e pouco, chegou até o meu celular uns aplicativos, lá no WhatsApp, Cariri Notícias, e não sei mais o que. E aí o inimigo então ele vai usar meios para tentar te convencer a entrar nesses aplicativos. É só de informações, não tem nada errado nele, a não ser informações. E chegaram para mim e disseram: olha, era bom, pastor, que o senhor entrasse nesse aplicativo aí. É bom que o senhor fique informado das coisas. Sim, parecia que era uma coisa boa. Então eu entrei naqueles grupos de aplicativo. E agora de repente, se morresse alguém lá do outro lado da rua, o homem ainda não tinha nem sido retirado do lugar, já chegava a foto dele. Na mesma hora. Na mesma hora. Se aquele carro batesse, quer seja lá onde quer que fosse, estando na região do Cariri, o carro ainda não tinha nem sido removido da estrada, chegava na hora. A informação chegava na hora. Se de repente aquela moto tivesse sido assaltada, o ladrão ainda não tinha nem dobrado a esquina, mas já chegava na hora. Chegava foto, chegava informação. Era impressionante. Se alguém de repente se suicidasse, desse cabo à própria vida, ainda não tinham tirado ainda nem da corda,
já chegava na hora, assim, no estralar de dedo, rápido. E é impressionante como as informações chegavam. E eu olhava aquilo e dizia: nossa, olha só. Só que aí eu estava em oração, e orando, o Espírito Santo pegou e me disse assim: ei, o que você está fazendo? Eu estou falando diante de Deus, o que Deus falou comigo. O que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você não percebeu que você está desconstruindo a sua fé? Daqui a pouco você vai andar na rua apavorado, assustado, porque o que você está coletando são informações destrutivas. Daqui a pouco você vai ficar: meu Deus, cuidado, Jesus me ajuda. Daqui a pouco você não vai conseguir dar um passo. Você vai ser tomado pelo medo, e o medo vai começar a determinar os seus pensamentos, porque a única coisa que você está armazenando dentro de você são más informações. Você está desconstruindo a sua fé. E aí então eu me lembrei de um versículo, quando a Bíblia Sagrada diz assim: não porei coisas más perante os meus olhos. Não porei coisas más perante os meus olhos. E na mesma hora eu disse: Senhor, me perdoe, eu esqueci desse versículo, eu não me lembrava dele, mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor me lembrou esse versículo. E quando eu terminei a oração, pus-me de pé, tirei um saco de pano, fui para o escritório, e a primeira coisa que eu fiz foi sair dos grupos. Então, se você me perguntar: pastor, o senhor sabe daquele acidente? Eu volto ao plano original, ao plano de dizer: não sei, é verdade, não estou sabendo de nada dessas coisas. O que eu estou lhe dizendo aqui é muito sério. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas se você não vigiar, você sempre vai estar coletando más informações. E essas más informações, de princípio, não parecem ser tão prejudicial à sua fé, mas a verdade é. A verdade é. E o inimigo vai usar pessoas para que, se você não tiver cuidado, realimentar. E se você não vigiar, aquilo vai sendo trabalhado dentro de você. E agora a sua mente está tomada por toda ordem de pensamentos. A sua mente está perturbada, os seus pensamentos estão atribulados, e você está com medo de tudo. Nossa, de repente eu posso ser assaltado. Meu Deus, você já imaginou? Ei, olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: isso é muito sério. Isso é muito sério. Você não precisa ser uma pessoa desinformada, mas você não precisa ser uma pessoa que se obriga a querer saber de tudo, e principalmente das más notícias. No que isso vai lhe edificar, no que isso vai lhe fazer se sentir-se melhor. Então a primeira decisão, diga: eu preciso decidir edificar a minha fé. Olhe para cá e preste atenção, que eu quero entrar numa área que é muito importante. Se você entender, se você aprender, isso vai fazer um bem para os seus negócios, para a sua saúde, para o seu corpo, para a sua vida. O mundo das nossas experiências está no mundo das nossas imaginações. Diga comigo: o mundo das minhas experiências está no mundo das minhas imaginações. Como você se imagina, como você se vê. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu quero que você olhe para cá. Eu vou lhe dizer uma coisa que pastores sabem, conhecem de cor e decorado. Mas você quer ver uma coisa? Como, com todo respeito, me perdoe, por mais tempo de crente que você tenha, você não sabe. E se você souber, me perdoe a minha ignorância. Preste bem atenção. Diga comigo, e diga de todo o seu coração: o mundo das minhas experiências está no mundo das minhas imaginações. Agora escute isso aqui. Eu quero que você levante a cabeça e preste atenção nisso. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é interessante
é que você, quando ler aquele versículo, que tem mais que lhe chamar a atenção, que era o Espírito do Senhor pairar sobre as águas, ou como se encontrava o mundo? Terra vazia, terra deformada, e havia trevas sobre a face do abismo. Você vê ali total e completa destruição, não é verdade? Total e completa destruição. No fim do versículo está escrito: e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Sabe o que é interessante? Recentemente eu falei pelo Espírito Santo de Deus aqui, e você tem que ter decorado o que eu falei. Deus só faz aquilo que Ele fala. Eu falei aqui, está lá na pregação. Deus só faz aquilo que Ele fala. Deus só faz aquilo que Ele fala. Aonde é que estava o Espírito de Deus? O Espírito de Deus estava no céu. Olhe para cá e preste atenção, pelo amor de Deus. Você aprender isso aqui, eu ganhei o dia. O que na tua casa está deformado? O que na tua casa está vazio? O que na tua casa está desorganizado? Lá tem o Espírito Santo. O que na tua vida, no teu corpo, está fora de ordem? O que no teu corpo está fora de ordem? Nele tem o Espírito Santo. Na tua vida financeira, o que é que está desorganizado na tua vida financeira? Nele tem o Espírito Santo. Escuta isso, preste atenção. No teu casamento, bem, você julga da seguinte forma: em todas as áreas da minha, da sua, da nossa vida, tem quem? Quantos creem nisso? Quantos levanta essa mão aí? Quantos acreditam nisso? Você crê? Mas espera ainda, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo não estava no céu. O Espírito Santo não estava sentado à frente ao Pai adorando. O Espírito Santo estava onde? No meio do caos. Como pode, Mantamires, como é que pode o Espírito Santo estar num lugar e não fazer nada? Como pode? Vai, me explica. Deus relata o que viu. Ele viu uma terra vazia, ele viu terra deformada, ele viu trevas sobre a face do abismo, e de repente ele diz: e o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse dando a mínima para aquilo. Sabe o que é interessante? É que você, quando vê a expressão pairava sobre as águas, a palavra pairava não quer dizer que eles estavam ali simplesmente, ei, eu estou aqui, não. A palavra pairava no hebraico quer dizer o seguinte: esperavam a ordem. O Espírito Santo está no teu corpo, mas ele está doente. O Espírito Santo está no teu casamento, mas ele está doente, está deformado, está vazio. O Espírito Santo está na tua família, no teu filho, na tua filha, no teu pai, na tua mãe, porque você estendeu o manto da salvação sobre eles. Em todas as áreas o Espírito Santo está presente. Mas a única coisa que você ainda não entendeu é que Ele não fará nada até que você diga. Até que você fale. Até que você abra da sua boca. Por isso que o diabo precisa de coletores de má informações, para que possa abrir das suas bocas, e a única coisa que eles vão falar é de caos, pobreza, miséria, doença, angústia e tanta coisa que eu podia enumerar.
O Espírito Santo está pairando sobre aquela situação. Ele está vendo o quadro da sua vida. Ele está vendo o quadro da sua família. Ele está vendo o quadro das suas finanças. Ele está vendo o quadro do seu comércio. Ele está vendo tudo. Mas ele precisa ouvir a sua voz. Ele precisa ouvir você. A palavra pairava, no hebraico, eu torno a repetir para você guardar isso dentro de você, significa que ele estava esperando uma ordem. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo estava ali esperando uma ordem de quem lá que seja quem fosse, para que pudesse mostrar uma inconformação com o que estava vendo: terra vazia, terra deformada e trevas sobre a face do abismo. E quando Deus disse: haja luz, o Espírito Santo disse: sim, eu vou fazer a luz. O Espírito Santo está em você. Oh, meu Deus do céu, vou repetir, pelo amor de Deus, se você puder e crer, diga menos amém. De quantas más informações essa semana você não já se preencheu? Você precisa se desintoxicar, você precisa tirar isso de dentro de você, você precisa colocar isso para fora de você. Você precisa. Eu sempre digo, e tinha esquecido por um mês. A única coisa que eu sei é o que eu preciso saber. E por um mês, só um mês, o diabo conseguiu me prender a saber quem tinha morrido, quem tinha matado, quem tinha sido preso, o acidente que tinha acontecido, a moto que tinha sido roubada. Um mês. Tem pessoas que se assentam na frente da televisão e vão ver o alerta da sua vida, e não saem de casa enquanto não tiverem colhido toda a má informação. Porque o diabo precisa de alguma forma alimentar, de alguma maneira, a minha ou a sua incredulidade. A palavra pairava, o Espírito Santo quer dizer que Deus viu terra vazia, Deus viu trevas sobre a face do abismo, Deus viu escuridão, Deus viu tudo aquilo. Será que o Espírito Santo é cego? Será que ele não vê? Será que ele não enxerga? Será que ele não está nem aí para tudo isso? Sim, ele está. Mas ele precisa ouvir uma voz. Porque se fará aquilo que você diz. Porque se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, então pedireis o que quiseres e vos será feito. Se disseres a este monte, se disseres a este monte, ergue-te, lança-te no mar, se fará aquilo que tu diz. Porque o poder da vida e da morte estão nas nossas palavras. Porque fui chamado para abençoar e não posso revogar. A quem tu abençoar será abençoado, mas a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Que nenhuma palavra torpe saia da tua boca. As tuas palavras têm que ser temperadas com sal. Tudo isso são versículos que eu estou lhe dando. Está na Bíblia, todos eles. Porque cada homem prestará conta das suas palavras. Você está sempre confessando o que você não quer. Você sempre está confessando o que você não quer. Você está vendo a terra deformada. Você está vendo terra vazia. Você está vendo trevas sobre a face do abismo. Você está vendo a coisa ruim. Você está confessando. Não, pare com isso. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: pare com isso. Pare com isso. Desse jeito não vou conseguir pagar a conta de luz esse mês. Pelo que eu estou vendo, nenhum cliente vai entrar nesse lugar. Pelo que eu estou acreditando, é capaz de a gente ter que desistir e fechar as portas deste recinto. Não, você não quer isso. Chame o inexistente como se já existisse. Chame. E ele disse: haja luz, e houve luz. Que produz a terra ervas verdes, e produz os animais que venham sobre a terra. As águas eu digo que se produza conforme a sua espécie. E assim foi. A única coisa que obedece a Deus, pode ver na Bíblia, é exatamente aquilo que ainda hoje o obedece:
toda a sua criação. Nós que somos feitura sua, que não obedecemos, como que não soubéssemos do que Ele quer para nós, simplesmente, sem percebermos, abrimos a nossa boca e começamos a criarmos o nosso mundo. Quem tem uma caneta aí? Você tem? Alguém tem caneta aí? Tem? Ok. Escreve 5 coisas. Talvez você vai ter que escrever a primeira coisa. Você talvez vai pedir uma caneta emprestada de alguém. Você vai colocar assim: eu quero sempre ter uma caneta. Talvez vai ser a primeira coisa que você vai ter que escrever para você. Ó, tá aqui, ó. Eu vou olhar aqui, em nome de Jesus. Eu quero que você escreva 10 coisas. 10 coisas. Um alvo, um sonho. Seja específico. Eu quero que você escreva 10 coisas, rapidinho, que pode transformar a sua vida. É um filho? O que é? É uma viagem? Uma casa? Vai. Em 1 minuto. Talvez você vai escrever um carro, talvez uma casa, talvez dívidas pagas, talvez uma porta de emprego, talvez você se formar. Talvez uma moto, talvez uma bicicleta, talvez uma roupa, talvez um salário, o valor de um salário. Talvez que o Corinthians seja campeão no Mundial, mas não dá mais. Amém. Olhe para cá. Eu quero que você entenda uma coisa: se o meu, o teu, nosso mundo está na minha, na tua, na nossa imaginação, e não é o que os nossos olhos veem, mas é o que nós queremos e cremos, então você precisa entender uma coisa: toda a ordem que Deus deu foi específica. Toda a ordem que Deus deu foi específica. Se você a escreveu em uma folha de papel, talvez você deve ter deixado um espaço para especificar o que você pediu. Não, pastor, eu não deixei, eu fui escrevendo um embaixo do outro. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: misericórdia, irmão. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto no que nós queremos, que nós esquecemos de colocarmos o como queremos. Escute, preste atenção, eu encerro aqui. Deus diz: haja luz. E Deus vai dizer: haja onde? Nos céus. Ele não vai dizer haja luz e o anjo e o Espírito Santo aonde? Que lugar? Não sei onde é que é então. Será que é debaixo da terra? Será que é dentro das águas? Não, ele diz que haja nos firmamentos. Tudo Deus vai ser específico. Ele vai chamar a existência, mas vai dizer como e o que.
Então eu termino aqui dizendo sobre edificar a sua fé. Você precisa saber edificar a sua fé. Se você não souber edificá-la, se você não souber exatamente o que você quer, então você deve ter colocado aí um carro. Sim, a pergunta que eu faço: que carro? Qual a cor do seu carro? Novo ou velho? A diesel ou a gasolina? Um flex? Uma moto? Sim, uma moto como? Pokémon? Para você tá bom, é o suficiente? É uma moto, não deixa de ser uma moto. Ou de repente uma moto sem placa? Que cor é a sua moto? Que cor é ela? Uma casa? Sim, uma casa como? Não uma casa, só uma casa. Mas uma casa de que forma, de que jeito? Não só com quarto, é isso? Só com um quarto? Só um quarto é suficiente para todos vocês? É o suficiente? Um marido, mas o marido como? Bom ou mau? Uma esposa, boa ou ruim? Como? Minha loja, sim, sua loja, pequena, grande? Em que área? É isso que eu quero trabalhar nesses dias, sobre que decisão você decide tomar para que você possa comer o bem dessa terra. Talvez você colocou amigos, mas amigos o quê? Fiéis ou infiéis? O que você colocou escrito aí? O que você escreveu aí? Porque você precisa saber exatamente o que você quer para que Deus possa exatamente fazer. Você precisa exatamente saber o que você quer para que Deus possa saber o que fazer. Se você não souber exatamente o que você quer, então Deus não vai saber o que fazer. Porque Deus não disturbe em dois pensamentos. A Bíblia Sagrada diz isso. Então, em nome de Jesus, decida edificar a sua fé. Chame o inexistente como se já existisse. A minha vida é uma bênção, a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, meus filhos é uma bênção, o meu salário é uma bênção, o meu emprego é uma bênção, a minha casa é uma bênção. Olha, eu louvo a Deus e comece a edificar a sua fé. Chame o inexistente como se já... Então aplauda o Senhor bem forte então.